Bem-vindos, senhores, ao 7º SIMP, Simpósio para Agentes Políticos Eleitos. Como é o 7º, evidentemente, permita-me fazer um histórico do SIMP. O SIMP e sua história. Criado por mim em 1992, desde então vem contribuindo rumo ao conhecimento e nesta 7ª edição, com novos desafios na modernização administrativa, nos controles interno e externo e na fiscalização. São 28 anos de um projeto vanguardista, numa ideia solitária, fora da caixa, fora do propósito. Aos poucos, de 4 em 4 anos, sua repetição foi incorporada, copiada por diversos órgãos, essencial para e tornou-se um instrumento moderno e essencial para futuras administrações. Do impossível e improvável em 92 ao factível e referendado pela legislação, doutrinas e jurisprudências. Ao certo é que na ideia central é que o bastão da administração é repassado sucessivamente para novas mãos. Vida que segue. Como não poderia deixar de fazer uma homenagem especial ao mestre e doutor José Nilo de Castro, um amigo especial que está no plano superior e que participou comigo de metade desta jornada e na certa estará ao nosso favor. Eu e José Nilo de Castro, irmanados nas causas municipalistas. O primeiro SIMP, 1992. O segundo SIMP, 1996. O terceiro SIMP, 2000. O quarto SIMP, 2004. A última participação efetiva sua em nosso simpósio, ao qual referendamos as participações de William Machado, do mestre Dr. Zé Nilo de Castro, do mestre Dr. Rodrigo Suzano, professor da FUMEC, pelo qual referendamos juntos a nossa homenagem ao mestre e doutor José Nilo de Castro. O 7º SIMP. Os temas: transmissão versus transição, planejamento versus recursos, controles versus fiscalização. A Suportec, consultoria municipalista, com 36 anos de fundação, do qual sou diretor executivo. Idealizador da Suportec em 1984, tendo prestado inúmeros serviços a centenas de municípios nessa longa caminhada. Quero, em nome da Suportec, em nome do SIMP, agradecimentos aos que agora se juntam a nós, propiciando a continuidade na busca de novas soluções em prol das nossas comunas, representadas pelos agentes políticos eleitos, num cenário de pandemia em que os ajustes e sintonia fina são mais exigidas nessa nova jornada. A RDR, Rodrigues Dias e Riane, Advocacia e Consultoria. Aos senhores, obrigado por ter juntado a nós. Quero referendar aqui a presença do interlocutor, Dr. Alexandre Lúcio da Costa. Nosso obrigado e seguiremos juntos no temário que
foi colocado. Eu apenas hoje estarei apresentando a transmissão de cargo, para que não haja perca do objeto. E estaremos marcando a continuidade desse SIMP para os temários que serão ofertados aos senhores. Transmissão de cargo, processo e procedimentos, passo a passo. O administrador diante da nova realidade política brasileira. Diz o artigo 37 da Constituição Federal de 88, elencando princípios norteadores da administração pública, que são construções doutrinárias e jurisprudenciais. Primeiro, legalidade. Segundo, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Terceiro, impessoalidade. Quarto, indisponibilidade do interesse público. Quinto, continuidade do serviço público. Faço um recorte ao tema transmissão de cargo, que seja esse princípio norteador. Princípio da continuidade do serviço público visa não prejudicar o atendimento à população, uma vez que os serviços essenciais não podem ser interrompidos, devem ser prestados de forma contínua, o que significa dizer que não é passível sua interrupção. Por isso do bastão, que passamos de mão a mão. O princípio da continuidade que teve o seu nascedouro, evidentemente, na escola francesa, da qual todos são nascedores ou norteadores de princípios na modernidade administrativa de todo mundo. Desde a criação dos poderes por Montesquieu, da escola francesa dos serviços universais. Tradicionalmente, os 3 princípios norteadores dos serviços públicos foram elencados pela França Louis Hollande da seguinte forma: o princípio da continuidade, continuité; o princípio da igualdade, égalité; o princípio da mutualidade, mutabilité. Daí o artigo 6º, parágrafo único da Lei 8.987/95, em conformidade com o artigo 175, parágrafo único, inciso 4º da Constituição Federal, considera serviços adequado, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Vejamos o que nos ensina o mestre Dr. José Nilo de Castro em sua obra-prima, Direito Municipal Positivo. Abre aspas. A matriz dos orçamentos públicos é a Constituição Federal, na seção 2 dos orçamentos, capítulo 2 das finanças públicas, do título 6º da tributação do orçamento. Destaque, dentro dessa visão, é que vale dos preceitos estabelecidos na Constituição da República, artigo 65, ao prescrever: as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, 1. Plano plurianual. 2. Lei diretrizes orçamentárias. 3. Orçamentos anuais. O item 1, parágrafo 2º do artigo 35 da DTC, atos das disposições constitucionais transitórias, prevê a vigência quadrienal do plano plurianual, delimitando-se como excelente técnica temporal a continuidade de investimento. Isto é, não há na lei a ruptura com a sucessão do mandato executivo. Páginas 306, 307
Direito Municipal Positivo, 6ª edição, 2006, Belo Horizonte, Editora Del Rey. O ponto central é a aplicação do princípio da continuidade no serviço público, tendo como lei complementar recepcionada pela Constituição, a 4.320. E a lei desta, mais uma lei de finança, a Lei Complementar 101 de 2000, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscais, leis essas que disciplinam as leis codificadas. A LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, a LOA, Lei Orçamentária Anual, e o PPA, Plano Plurianual de Investimento. Portanto, a transmissão de cargo hoje não é mais um bicho-papão como há 30 anos, quando iniciamos esse tipo de trabalho, que era a transmissão de cargo. Lembro perfeitamente que mesmo antes da Constituição de 88, a gente já primava por esta forma, a fim de não prejudicar a municipalidade. Antes, no próprio estado, aqui em Minas Gerais, regia-se a complementar 3, que regia todos os municípios. Pós-Constituição, todos os municípios detêm a sua própria lei orgânica e individualizada. Mas antes, a lei complementar número 3. E sobre esse aspecto, fizemos várias transmissões de cargo. Uma dificuldade imensa de se fazer, porque era difícil. Portanto, a transmissão de cargo, nessa época em que a política se armava nas trincheiras inimigas e a sonegação de informação era a arma de combate entre a situação e a oposição, importando pouco os destinos da coletividade como o bem maior da administração. Neste tempo, nós fizemos algumas transmissões. Nesse sentido de transparência e princípio da continuidade, prima pela recepção das leis codificadas o mandato dos prefeitos futuros, 2021-2024, uma vez que a futura administração recepciona a LDO, a LOA e o PPA de 2021, do primeiro ano, igualmente é dita para o próximo quadriênio, 2022 a 2025. Isso traduz que vai executar 3 dessas legislação codificada e um fará a sucessão, quer que para ele próprio, na reeleição ou futuro administrador. O princípio da legalidade orçamentária, artigo 67, inciso 6 da Constituição Federal, o preceito da separação funcional dos poderes, artigo 2º, combinado com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, o princípio da eficiência da administração pública, artigo 37, caput da Constituição, o princípio da continuidade dos serviços públicos, artigo 175 da Constituição Federal. A avaliação de metas e objetivos a partir da execução da lei orçamentária, que é a LOA. A LOA é o leste-oeste da administração. Compatibilizada previamente com a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. A LDO é o norte da administração. E o PPA, Plano Plurianual de Investimento, o PPA é o sul, sobre os aspectos e princípios de legalidade, publicidade e probidade nos procedimentos administrativos. Transmissão de cargo, passo a passo, requisitos principais para a comissão de transição. Meus senhores, o primeiro ato, evidentemente, é fazer um ofício à atual administração para indicar a comissão que irá receber as informações necessárias para a continuidade. Nesse aspecto, gostaríamos de observar
A comissão deve ser técnica, enxuta. Quanto menos membro, melhor. Mas por quê? Todo mundo precisa ter o conhecimento no seu devido tempo. A comissão técnica de 3, 5 membros vai se reunir, evidentemente que nos domínios da atual administração, vai ceder uma sala e a atual administração formalizará esse ato através de decreto, instituindo 2 comissões. Uma sugerida para as futuras administrações, para receber as informações, e uma comissão que vai interagir e vai repassar e responder à demanda desta comissão da futura administração. Portanto, agir tecnicamente. Nada impede. Mas eu queria que o secretário de saúde participasse. Ele vai participar no momento oportuno, em que se agenda a própria secretaria na visitação. Aí a comissão o conduz e referenda a sua presença para que ele para que ele tenha todo o conhecimento. Ele elaborará um relatório e passará à comissão com referência aos aspectos que julgar necessário. Assim, com a educação, com obras e serviços continuados. São setores primordiais, como a própria administração, em todos os setores. Portanto, é feito um ato simultâneo e contínuo da instituição das comissões. As competências da comissão. A competência da mesma é interagir as informações requisitadas pela comissão futura, que deverá formalizar oficialmente os eventos pedidos, fazer solicitações, agendar visitas às secretarias do departamento, acompanhar visitante responsável para conhecimento, aprovar cronograma e deliberações ajustadas. Então, senhores, não se trata aqui de se levantar qualquer circunstância fora dos limites e da competência e do período de cada um. Vejamos que a comissão da atual administração vigerá a 31 de dezembro de 2020 e a outra permanecerá a partir de 1º de janeiro de 2021 e ao tempo necessário para a consolidação dessa transição. Aí sim, é hora de apontar as falhas, evidentemente, e as providências que julgarem necessárias, principalmente de não incorrer nos mesmos erros de agora, porque o bastão continua, a corrida continua, e daqui 4 anos os senhores irão repassar as administrações. Este mundo, eu sempre falo, é redondo, que vai e volta. Então, a rigidez administrativa deve-se ter, não para os outros, mas para si próprio. Falamos das competências e tem muitas dos anexos sugeridos por nós, que é na transmissão de cargo. Então, os senhores verão que muitas dessas tarefas, nesses 20 elementos que elencamos, só acontecerá a partir de 31 de janeiro, 31 de dezembro de 2020 e início de janeiro. Como conferência de valores de caixa, demonstrativo de saldos bancários, memorial de resto a pagar, inventário patrimonial, parte dele, se for incorporada principalmente em dezembro, você vai ter acesso ao memorial patrimonial para que possa conferir e verificar. Dívida flutuante fundada, dívida ativa
pendências administrativas, pendências tributárias, contábeis, processos judiciais. Portanto, senhores, muito desses anexos terá o ajuste efetivo a 31 de dezembro de 2020. Mas outros anexos, relação de servidores, os cargos, toda a legislação de pessoal, a relação de cargos comissionados, você terá que verificar. Aquele que é de recrutamento amplo ou limitado. Por quê? Como você vai transitar nessas futuras nomeações e exonerações. Os servidores públicos efetivos, os concursos, se está em andamento, se está vigente e vai transcorrer no próximo exercício. Os processos seletivos, também da mesma forma, a relação de servidores temporários. Os serviços terceirizados, mesmo através de empresa, aqueles serviços que lhes são terceirizados, para que possa gerenciar toda essa demanda de pessoal. Há necessidade de se apartar ou esse processo com antecedência, mesmo com base em dados de outubro ou novembro, não interessa, não há necessidade de finalizar o exercício para que os senhores verifiquem. Assim como o comportamento da folha, da despesa da folha, né? Que são aquelas verbas que estão em evidência e que têm a sua destinação. É muito fácil chegar e separar os eventos da folha e criticá-los, mas no gerenciamento de pessoal, no dia a dia, há necessidade de ter um histórico e conhecimento e da real necessidade. O rol de legislação vigente, a lei orgânica e todas as leis complementares e municipais e as ordinárias, decretos, portarias, os contratos de execução, querem de matéria financeira ou mesmo obrigacional. Os convênios em execução, não é? Enseja a sua prestação de conta, mesmo transcorrendo os exercícios na sua execução, né? O princípio da continuidade. Processo licitatório com reflexo financeiro em 2020 e futuros exercícios. Obras e serviços em andamento, relação de entidades. Esses são alguns dos relatórios. Quero referendar um aqui em especificamente, que são os bancos de dados, o banco de dados digital. O banco de dados pertence ao município, independente do sistema informatizado na sua prestação. Então, teremos aí tanto a tributação, como a contabilidade, como o RH, como a saúde, como a educação, como o processo licitatório, como o patrimônio. Então, toda essa esfera, todo esse emaranhado digital, o banco de dados pertence ao município. Hoje, tradicionalmente, estão se repassando. Há uns anos atrás, era uma briga, porque o prestador de serviço com o sistema informatizado retirava e você ficava sem qualquer banco de dados para alimentar um novo sistema. Como os procedimentos e os processos licitatórios atinentes a esse sistema se interagem na continuidade, pelos menos vencerá no exercício futuro, os senhores terão toda a oportunidade de ter todas as informações necessárias. Nesses relatórios sugeridos nossos, foram 20 relatórios, os senhores naturalmente utilizarão dos relatórios analíticos
do sistema informatizado do município, que colocará em anexo, e evidentemente a diligência e a formação e a formatação dos relatórios e das atas pertencem à comissão. Sabemos que o executivo é a vitrine maior, onde o poder de arrecadação é dele próprio e o poder de execução dele também. Ele é legítimo. Então, é uma das maiores vitrines. Temos um artigo continuado que diz: sem antes falar das receitas, dos recursos escassos, que é a máxima da economia. Sempre serão escassos. E as despesas, a municipalização de despesas aos municípios traz um encargo muito grande. Vejamos que o munícipe, que o cidadão, mora no município e a demanda surge no município. O prefeito está no município. O vereador, no exercício legítimo de sua fiscalização, controle, está no município. Então toda a demanda reprimida, reflete nos agentes políticos, que vão lá, bate na própria casa. Ao contrário das esferas estadual e federal, onde essa possibilidade não existe. Hoje, às vezes, um pouco pelas redes sociais, pela demanda da população, às vezes existe a provocação de determinada situação. Mas no dia a dia, o cidadão não mora no estado, não mora no município. O município é que tem a abrangência do seu próprio estado. Então a demanda é muito grande, a municipalização é muito grande. Temos os índices rotulados da educação, da saúde, 25, 15 da saúde, dos 25, 15 para o ensino fundamental, e aí o desdobramento com referência às outras atribuições legais. Pois bem, senhores, vejamos que o legislativo também é uma vitrine, porque a demanda reprimida reflete em cada um dos senhores. Ao legislativo cabe legislar, fiscalizar, controlar. Ao executivo é elaborar, aprovar, executar e avaliar, pelo seu controle interno. Ao legislativo, o controle externo das contas. Então, o tripé de leis codificadas, do que referendei e falei com mais veemência, com mais propriedade aqui de importância, os senhores receberão LDO, LUA e PPA. Em decorrência disso, vimos aí que em 2004, no SIMP 4, com a presença do professor José Nilo de Castro e o professor Rodrigo Suzano, elaborei os 10 mandamentos da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, amarás com probidade a coisa pública. Segundo, não gastarás o dinheiro público em vão. Terceiro, guardarás o dinheiro de segunda a domingo. Quarto, honrarás todos os gastos autorizados. Quinto, não gastará fora dos limites previstos das metas fiscais. Sexto, não cometerás privilégio. Sétimo, não renunciarás receitas. Oitavo, não levantarás despesas sem apontar as fontes. Nono, cobiçarás as transferências voluntárias. 10. E aí, então, não deixarás falar seu nome santo em vão. Obrigado, senhores. A Suportec, com 36 anos de fundação,
e nesse período vem prestando inúmeros serviços a municípios, in loco ou mesmo à distância. Uma vida de dedicação exclusiva à causa municipalista na prestação de serviços nos municípios com notória especialização. E, decorrente disso, temos algumas honrarias que muito me orgulham. Título de cidadania honorária do município de Garandaí. Título de cidadania honorária, município de Florestal. Título de cidadania honorária de São Gonçalo do Sapucaí. Mérito legislativo concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 2009. Todos outras condecorações, a menor, a maior, me deixam muito orgulho e me presenteio como profissional na área municipalista. Meu nome é William Machado, diretor executivo da Suportec, à disposição dos senhores. E, na certa, retornaremos com a continuidade do 7º CIP, com os palestrantes ilustres que formam este painel, notadamente aos da RDR, Rodrigues Dias e Ruani, Advocacia e Consultoria. E o parceiro colaborador do Tribunal de Contas, professor, conforme a nossa programação. Estaremos de volta. Muito obrigado, senhores, e possam tranquilamente nos reportar e, se há necessidade dos anexos indicativos da transmissão de cargos, dos principais, como o roteiro, poderão serem solicitados neste site e eu, com imenso prazer, enviarei aos senhores. Além dessa condição, gostaria de mostrar aos senhores a nossa história junto à Suportec. A edição de fonte, durante 16 anos, o Manual Permanente de Assessoria Administrativa. Nele, com 3 cadernos em edição mensal, licitações, publicações, contabilidade pública e direito municipal. Controladoria Municipal. Além da controladoria, evidentemente, o capítulo apartado da transmissão de cargo. Ele foi editado em sua primeira edição, 2004, e já virá uma segunda edição ampliada e modernizada. Como Não Só de Pão Vivo o Homem, livros de poesia. Macuta, meu primeiro livro de poesias. Atrás da Serra, o segundo livro de poesia. O terceiro livro, Versa e Vice. O quarto livro, O Desamor da Minha Vida. Além de participação em coletâneas, teremos o Meio Ambiente, Meus Filhos, Meu Maior Tesouro, e um que foi lançado agora 27, e aí que ainda não chegou exemplar, que é os 100 anos de Clarice Lispector, centenário. Pois bem, senhores, é nesse contexto que coloco à disposição, principalmente para um assessoramento à distância na Controladoria Municipal, em que, naturalmente, todos os assuntos pertinentes às leis codificadas são elencados e avaliados. Meu muito obrigado aos senhores e até uma próxima, por gentileza. Obrigado.